boa tarde. Nós somos alunos do Departamento de Comunicação da UF. Nosso grupo hoje está fazendo uma entrevista para o seminário da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa da Comunicação. Estamos aqui com o professor Márcio de Souza Castilho. Essa entrevista gira em torno do seu artigo Guerras aos Livros, Produção Editorial e Censura na Abertura Política. Seja bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar participar. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Para começar, o senhor pode nos falar um pouco sobre o seu histórico profissional? Posso, eu vou tentar ser breve. Eu sou egresso da UF, né? Eu fui aluno aí do IACS, me formei em 96 em jornalismo, né? O curso era de comunicação social, habilitação jornalismo, habilitação publicidade. Houve depois uma divisão, né? Nós fomos um curso de jornalismo especificamente. Mas, enfim, eu me formei em 96, passei trabalhando no mercado, né? Em redação de jornais impressos, basicamente jornais impressos, e também assessorias de imprensa governamentais, como jornalista, entre 96 até 2010, mais ou menos. Então, são 15 anos, mais ou menos, de exercício profissional no mercado ou em assessorias do poder público. E nesse período também eu comecei a fazer, a me dedicar também às pesquisas acadêmicas, né, em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Quando surgiu a oportunidade de um concurso para substituto na UF, no queridíssimo curso de jornalismo, onde eu estudei, em 2010, concurso para professor substituto. Então, esse foi o meu ingresso na universidade, como educador. Em 2012, houve um novo concurso, mas aí, no caso, para professor efetivo. Desde então, esse ano, completo 10 anos como professor na UF. Professor, o artigo que a gente analisou, né, como a Ana falou, foi o Guerra aos Livros, Produção Editorial e Censura na Abertura Política, e ele aborda sobre a censura diante de um governo autoritário e mostra como a literatura é uma ferramenta modificadora de opinião pública. Então, nós gostaríamos de saber de onde surgiu o interesse sobre a temática abordada, né, e o que te incentivou a escrever sobre. Eu realizei a minha pesquisa de doutorado, que eu concluí em 2010, ela falava também, abordava o tema da ditadura e jornalismo, né, do campo jornalístico, a partir de uma análise do Prêmio ESSO de jornalismo, as matérias vencedoras desse concurso, né, e como essas matérias liam o Brasil no período da ditadura, entre 64 até 78. Eu continuei me interessando pela pesquisa sobre a história da imprensa, né, especificamente sobre a ditadura no Brasil, e esse é o motivo pelo qual eu comecei o meu pós-doc ano passado, na UFMG, na Federal de Minas Gerais, no programa de pós-graduação em História, não foi mais de comunicação, mas em História da UFMG, também com uma temática sobre ditadura, sobre censura e sobre produção editorial. Eu fiz um projeto para participar desse projeto, nesse período, né, de pós-doc. E nesse projeto, eu tratei exatamente, vamos dizer, o projeto serviu como uma inspiração, o projeto inicial, né, de pós-doc, como inspiração para a produção desse artigo. Então, professor, a gente gostaria de saber qual foi a função da produção editorial no momento histórico da abertura política no contexto da ditadura. Olha, a produção editorial, nesse contexto da abertura política, né, que a gente pode aí abranger o período de 74, no início do governo de Ernesto Geisel, até o final do governo Figueiredo, de 85, né, portanto, um período de 11 anos de abertura política no Brasil, foi um período de censura, né, duas modalidades de censura, principalmente a censura política, propriamente, e uma censura voltada para a questão da moralidade, né, da moral e dos bons costumes. Mas coexistindo com esse processo censório, houve um perfil muito multifacetado na produção editorial, com a publicação de obras em diferentes gêneros, né?
E eu tento sistematizar um pouco o conjunto dessas publicações em diferentes categorias. Né? Então, houve ali um momento realmente de explosão de uma literatura, de livros eróticos, né, pornográficos. Esses eram os principais alvos do aparelho repressor do Estado autoritário. Toda uma produção literária ficcional com uma narrativa metafórica, alegórica, para tratar do tema, para tratar da realidade nacional naquele momento histórico. Né? Além desses livros, a gente pode citar também os livros memorialísticos, né? Chamados livros de testemunho, de militantes que participaram de grupos revolucionários no início dos anos 70. Então, os livros, por exemplo, de Fernando Gabeira, como O Que é Isso, Companheiro, também do Sirquis, né, Os Carbonários, apenas para citar alguns. E o que me interessou, principalmente nessa diversidade da produção editorial no período, foi a produção de livros de reportagem. Então, eu tentando fazer aí uma conexão entre comunicação, jornalismo e história, né? Ditadura. Então, houve também a produção ali de vários livros de reportagem tratando de temas sensíveis para os militares, matérias denunciativas, né? Sobre o aparato de repressão da ditadura, tortura, a situação dos exilados, né? Dos banidos, situação dos mortos e desaparecidos políticos no Brasil, um trabalho jornalístico que saíam das páginas da imprensa diária, seja da imprensa tradicional ou da imprensa alternativa, que era muito forte naquele período, e eram transportadas para o suporte livro. Então foi vamos dizer assim, esse o projeto, né, que eu estou tentando desenvolver ao longo do último ano, que vai ter continuidade também a partir de 2022. Então, professor, nós sabemos que durante a ditadura, alguns jornais de resistência foram criados com a finalidade de expor o que de fato ocorria no país, também conhecido como imprensa nanica. Então ficou o questionamento. Houve algum tipo de resistência no âmbito da literatura na época? Vamos dizer, o debate público sobre, novamente, né, a tortura, os aparatos de repressão, a situação dos mortos e desaparecidos, a situação dos exilados. A imprensa tradicional, vamos dizer, essa aqui, de grande circulação nacional, elas faziam um debate público, sobretudo a partir da morte de um jornalista chamado Vladimir Herzog, em 75, em que o processo de autocensura dessas publicações arrefeceu, no sentido de houve uma abertura maior para o debate público sobre a repressão a partir da morte do jornalista Vladimir Herzog, uma grande mobilização da própria categoria de jornalistas que passaram a ter uma postura mais combativa contra o Estado autoritário. Mas isso acontecia pontualmente na imprensa tradicional, ao contrário da imprensa alternativa, que diariamente a imprensa alternativa pautava essas temáticas às quais eu me referi anteriormente, né? Então, a imprensa alternativa era permanentemente vigiada pelos órgãos de informação, né? Pela chamada Comunidade de Informações e Segurança da Ditadura. E a imprensa alternativa, ela estabelecia parcerias com os comitês de anistia, comitês brasileiros pela anistia, né? Os CBAs. Então, foi um período curto, 79, 80, 81, em que vários livros, reportagem, foram editados e foram publicados graças ao trabalho das editoras de oposição, desses jornalistas egressos da imprensa alternativa e dos comitês de anistia. O senhor poderia nos dizer o porquê da redemocratização não ter sido capaz de acabar completamente com a censura? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Existe uma associação imediata de que os processos censórios eles estão relacionados exclusivamente aos regimes autoritários. Ocorre que, como você mesmo coloca na sua pergunta, esses processos censórios eles coexistem em sistemas democráticos, não apenas no Brasil, mas vamos dizer, nos estados modernos, né? O país não elaborou a memória
das violências políticas perpetradas pela ditadura, mas mesmo antes da ditadura, né? A nossa história, a história nacional, a formação do Estado brasileiro, ela é marcada por violências de toda ordem. Não é à toa que esse aparato repressivo do Estado brasileiro permaneceu no período pós-redemocratização, né, com a violência estatal, né, através das polícias militares, em favelas, periferias dos grandes centros urbanos, tendo como alvo uma população jovem, negra, periférica. E isso é herdado de todo esse processo histórico que não começou com a ditadura, mas se aprofundou, sem dúvida nenhuma, na ditadura. E os processos censórios, do mesmo modo, não seria diferente. Processos censórios que são escamoteados, de certa forma, mas continuam existindo, né? Através de constrangimentos de toda a ordem, pressão econômica, seja através também de processos judiciais, né? De aparelhamento do governo em órgãos centrais da cultura brasileira, os conselhos de cultura, por exemplo, né? Isso aconteceu no cinema brasileiro durante o governo Bolsonaro, enfim. Inclusive, suspensão de editais de financiamento para projetos que lidavam com a diversidade e também com questões relacionadas à sexualidade, a questões de gênero, na TV pública brasileira, na TV Brasil. Isso aconteceu também no início do governo Bolsonaro. Mas tudo isso, para concluir, resulta de um processo histórico de esquecimento, né, de impunidade e de pactuação pelo alto, né? E as vítimas são conhecidas de todo esse processo. Bom, professor, o senhor pondera no seu artigo que a censura durante o processo ditatorial no Brasil era justificada com uma ação que tinha como finalidade defender a moral e os bons costumes. Agora, falando de um contexto mais atual no Brasil, como o senhor acha que a censura que acontece hoje em dia seria justificada? Como, por exemplo, em casos que a gente viu na Bienal de 2019, em que teve a censura daquele livro da Marvel. Não temos um Estado autoritário nesse momento, pelo menos em termos formais. Ocorre, porém, que esses mesmos segmentos continuam também atuando. Porque é importante pensar que a censura ela não vem apenas, não é um desejo do Executivo Federal, né, ou de outras instâncias do poder público, governos estaduais ou governos, prefeituras, né, poderes legislativos locais, todos eles também, em algum momento, também tentam, né, impor censura à produção cultural. Mas, nesses casos mais específicos, você tem os segmentos religiosos atuando de forma muito ostensiva no patrulhamento, né, e na vigilância, e nas reivindicações por mais censura, como ocorreu na Bienal, como ocorreu também em exposições, e, novamente, sobretudo em questões envolvendo sexualidade, envolvendo questões de gênero, né, diversidade. Isso são pontos muito sensíveis para esses grupos mais autoritários que não somem também de uma hora para outra, né? Vivemos uma última ditadura no Brasil de 21 anos. Né? Então, temos que lidar com esses processos, pensar o passado não apenas circunscrito a uma época histórica específica, como eu coloco no artigo, mas, sobretudo, pensando a partir dessas preocupações no presente. Né? Então, professor, para finalizar, no seu artigo é citada uma frase do filósofo Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Logo, na sua opinião, a luta do povo pela evasão de uma realidade opressora pode ser uma solução para romper as barreiras da censura artística, cultural e de pensamento no Brasil? O processo de memória, o processo das memórias, que não existe uma memória só, é um processo fundamental para a gente tentar superar os nossos traumas históricos, né? Porque tentar virar a página de algo
que não foi resolvido lá atrás, a gente vai reproduzir essas mesmas práticas na contemporaneidade. Isso é inevitável. Tem algo, talvez ainda, tem muita coisa a ser feita no Brasil, mas para a gente poder pensar também, além das vítimas mais diretas ali, vamos dizer, os presos políticos, né, os que atuavam na militância, fazendo ações revolucionárias nos anos 70, a gente tem que pensar todo um contingente populacional que também sofreu muito e continua sofrendo hoje no processo democrático, porque também foram vítimas do ponto de vista econômico, das políticas econômicas da ditadura, da repressão policial, né? E a gente precisa resgatar também a memória das mulheres, da participação das mulheres na ditadura, a memória da participação do movimento negro na ditadura, a repressão que existia nas favelas e que permanece, as repressões que permanecem existindo também numa realidade contemporânea no Brasil, né? Muito obrigada, professor. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi muito interessante ouvir as suas respostas para as nossas perguntas. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado aí também pela oportunidade de poder fazer esse debate.